Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras ficou no empate com o Noroeste, num misto aí de titulares e reservas e tudo mais, mas tem algumas novidades na equipe, algumas estreias que a gente precisa falar a respeito desse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Noroeste e Palmeiras, o Norusca, né? Ficaram no empate em 1-1 lá na cidade de Bauru. O Noroeste saiu na frente, comecinho do segundo tempo, no gol do Carlão, centroavante, camisa 9, né? Ele recebe numa linha de muita liberdade da defesa do Palmeiras, né? E aí, dentro da área, faz o giro e chuta para vencer o goleiro Marcelo Lomba, que vinha trabalhando muito e que já tinha protagonizado algumas defesas bem difíceis no começo do jogo, no início do primeiro tempo. O Marcelo Lomba, que é muito bom goleiro, né? Só não joga porque o Everton é o titular, mas sempre que entra dá conta do recado. E o Noroeste poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. É verdade também que o Palmeiras, cheio de desfalques por opção técnica, né, e física do Abel Ferreira e da comissão técnica nesse momento, também obrigou o goleiro Felipe Alves, o experiente Felipe Alves, ex-São Paulo, ex-Fortaleza, a trabalhar bastante. E terminou 0-0 a primeira etapa, depois no segundo tempo, no comecinho, o Carlão fazia esse 1-0, e aí lá mais para metade, né, do segundo tempo, o garoto Thales, que havia feito a sua estreia, né, na estreia do time contra a Portuguesa, e agora marca o seu primeiro gol entre os profissionais. Teve uma trombada ali, né, no meio no miolo da grande área, na entrada da grande área ali, reclamado pelo Noroeste, a bola sobrou pro Thales e ele, de perna esquerda, acabou vencendo o goleiro para empatar a partida. Um Palmeiras bem diferente, né? Um Palmeiras com muitas preservações de titulares, assim, começando o jogo, o Rafael Veiga, que foi o mais acionado, o cara que mais assumiu o jogo para tentar alguma coisa, mas não sendo dele, dificilmente saía alguma coisa. E o Gustavo Gomes na defesa, que inclusive no primeiro tempo dá uma cabeçada queima-roupa e o Felipe Alves defende. A dupla de zaga, Gustavo Gomes e Benedetti. O Abel dobrou dois laterais, né? Ele coloca o Giai e depois o Mike numa segunda linha, vocês sabem, né? Mas muitas vezes o Mike vinha buscar essa bola e o Giai aparecia como lateral para fazer o cruzamento. E aí depois ele faz a troca lá no segundo tempo, coloca o Rômulo mais para o meio de campo. E deixa apenas o Mike na lateral direita. Na esquerda, o lateral esquerdo foi o Caio Paulista, que saiu vaiado do jogo pelos torcedores do Palmeiras, não fez grandes coisas e lá na sequência entra o Vanderlan. Tivemos a estreia do Facundo Torres, que buscou algumas finalizações, algumas enfiadas de bola, né, algumas participações interessantes e tal, mas é muito cedo ainda para a gente poder avaliar o Facundo Torres como jogador do Palmeiras. No meio de campo, como eu falei, né, teve o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga, especialmente esses dois jogadores, né? Mas a gente ainda teve também, porque como ele dobrou o Mike e o Jai, né, ficou um jogador a menos no meio. Aí ele bota o Luigi, menino, né? Aí o Thales entra e 10 minutos depois faz o gol. O Flaco Lopes começou como titular e o Facundo Torres, esse foi o ataque. O Alan Elias, menino também, um meia, acabou entrando no lugar do Flaco, mas para o segundo tempo faltou o Atuesta. Eduard Atuesta, o colombiano, né, resgatado, né, voltou de empréstimo e acabou entrando no lugar do Aníbal Moreno. Ele até tenta um levantamento no segundo tempo, a bola passa isso aqui do Facundo, seria uma possibilidade boa de gol do Palmeiras. Mas foi isso, foi um jogo morno assim, né, o Palmeiras até diante de tantos desfalques se portou bem, buscou o resultado, toma um gol no começo do segundo tempo, continua insistindo aí para buscar o empate e a virada, mas foi um jogo bom, movimentado. O Noroeste também acho que surpreendeu porque jogou para cima do Palmeiras, não ficou apenas se defendendo. No primeiro tempo o Marcelo Lomba fez grandes defesas e aí depois acaba abrindo o placar, mas cede o empate porque o Palmeiras é muito forte, né? É muito forte. Então o Abel começou a fornecer algum tipo de qualidade assim no segundo tempo do que ele tinha no banco de reservas e nem usou todo mundo assim, né? Que ele tinha à disposição, assim, mas, cara, tentou reforçar o time, assim, no segundo tempo, preservou muita gente, porque, enfim, começo de campeonato, aquela coisa toda, por qualquer forma, a gente está falando de uma vitória e um empate do Palmeiras, o Palmeiras se portou muito bem, fora de casa,
e diante do Noroeste, que, cara, é um time que vai tirar ponto de muita gente, muita gente. O Noroeste de Bauru foi um jogo movimentado, interessante e bacana de assistir. Agora, tem algumas novidades, né? Muito cedo para a gente avaliar o Facundo Torres. Se o Atuesta vai ser um cara útil também, é muito cedo. Que mais? O Giai já tinha estreado ano passado, né? Dos meninos, o Thales e o Luigi. O Thales está com uma estrela bacana, né? Ele jogou bem contra a Portuguesa e agora já começa fazendo gol. Então, assim, é mais um garoto que o Palmeiras vai promovendo, que vai ganhando confiança aos pouquinhos, vai fazendo seus gols. É começo de temporada, é Campeonato Paulista, mas assim, o moleque já vai dando as suas credenciais, né? E obviamente crescendo no meio de um time tão competitivo. O Palmeiras tem algumas dificuldades de elenco, na minha opinião, em termos de reforços mais decisivos, pontuais, né? E eu tô falando aqui daqui a pouco de um camisa 9, porque eu acho que o Paulinho pode fazer essa função como o Rony fez em algum momento, mas o Paulinho deve voltar por abril, né? Talvez um pouco antes. Então, assim, até lá, qual é o jogador do comando de ataque, né, do Palmeiras? Será o Flaco Lopes? Será que vai depender apenas do Flaco Lopes, mais ainda do Flaco Lopes nessa temporada? Eu acho que o Palmeiras tem que pensar de outra maneira esse setor ofensivo, embora o Flaco tenha sido o artilheiro do Paulista no ano passado e sempre foi um cara importante. Eu só acho que ele não pode ser a solução. Enfim, como outros tantos, né? O Rony, por exemplo, que deve ser negociado. O Palmeiras tem que entender esse momento de transição em que o clube está investindo, tem que investir para não errar, para realmente acertar e ter jogadores ali que resolvam. É a minha opinião. O que vocês acham disso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!